Olá, boa noite. Hoje é dia 25 de agosto. Vou convidar o Fábio Faisal hoje para a gente conversar. Estou ligeiramente atrasada, 6h09 agora, mas é por uma boa causa, porque a gente estava inaugurando a exposição na galeria Arte da Lembrança, que eu fiz agora com o Jorge Feitosa, que é um artista visual, que também idealizou esse projeto. Então a gente aproveitou esse movimento do VR da SP Arte para fazer literalmente um stand da SP Arte na galeria. Então quem quiser ver as obras, fazer uma visita guiada, pode mandar e-mail, que a gente está recebendo assim, um monte de gente virtualmente, que é um negócio super legal. A visita guiada é 20 minutos. Então eu estou fazendo as visitas com algumas pessoas, eu estou com a Júlia também fazendo outras visitas. Tá super interessante, então eu estava lá fazendo um burburinho com a Denise Andrade, com os artistas, por isso que eu estou um pouco atrasada, me desculpem. Eu acho que o Fábio já deve estar por aqui. Fábio, me dá um oi se você estiver por aqui. Tá começando a entrar um pessoal e a gente conversa. Deixa eu ver se ele já está aqui. Já estou te chamando, Fábio. Olá! Oi! Tudo bem? Bianca, querida! Galera, Fábio, boa noite. Prazer enorme estar aí com vocês. Fábio, só sobe um pouquinho você. Você está muito baixo. Baixa um pouquinho. Isso. Aê! Acho que mais um pouquinho, sabia? Porque a gente vai ficar vendo os comentários aí, sua imagem vai ficar meio cortada. Melhorou? Tá ótimo, Fábio. Oba! Que bom te ver de novo. Nossa segunda Bianca, live. muito legal. Deu certo aí? Montou direitinho? Deu tudo certo. Deu certo? A gente fez uma comemoraçãozinha, estourou um champanhe. Beleza. Você vai tomar seu vinhozinho, que eu sei que você só funciona com uma taçazinha. Já estou Beleza. aqui preparadíssima para a nossa E é o live. seguinte, avisar os nossos queridos ouvintes que são 2 horas de aula, 1h40, 2 horas, porque basicamente o que interessa para a gente é conteúdo, né? Tem essa história de Exatamente. conversa, de SP Arte, de tudo alegria, e vamos comprar, e vamos ser mais... o bacana mesmo é ter conteúdo e substância. Então, a ideia é de que todo mundo faz live de 1 hora, mas esse conceito que a gente vai dar hoje é muito, muito importante. Fábio, eu estou curiosíssima para saber a aula que você preparou para a gente. Deixa eu contar um pouquinho como eu te conheci, Fábio. Acho legal as pessoas saberem. Eu conheci o Fábio Faisal em 2018, numa visita guiada da SP Arte, que eu fui com um grupo para fazer a visita. E fui com Jorge Feitosa, inclusive, tá vendo a gente aqui, que é um artista da galeria. A gente ficou, assim, encantado com você, Fábio. Foi a melhor visita guiada que eu fiz na minha vida, sem dúvida. Eu fiquei encantada com, não só, claro, o conteúdo que só você traz, mas a sua animação, a sua paixão, sabe? O seu Veremos hoje entusiasmo. Maravilhoso. Eu fiquei, assim, isso quem completamente traz é a encantada. arte. Gente, mas Fábio, realmente é diferente, é diferente. Então, assim, desde 2018 que a gente está super juntos, eu tenho o prazer de ter você comigo na minha trajetória desde então. Aconteceu um monte de coisa. Eu fui como visitante da SP Arte aquele ano e logo depois dedicada que você é. Eu fiz a SP Foto nesse mesmo ano que eu te conheci. Então, assim, foi uma sequência. Depois que eu te conheci, foi uma sequência de coisas boas acontecendo na minha vida, na galeria. E você sempre comigo, né, Fábio? Sempre. E tô acompanhando a mudança do seu olhar, o quanto você está correndo atrás. E eu acho muito legal ajudar galerias que estão chegando, que não é do mainstream, entendeu? Tem que oxigenar gente jovem chegando, com outra mentalidade, com outra plataforma. Então, eu sou muito disponível para o mainstream, para quem não é do mainstream, eu tenho muita vontade de ajudar e eu estou muito orgulhoso de você, porque eu estou vendo o quanto que você está pulando etapas, o quanto você está acelerando aí. Está cercando só de curador legal, Ricardo Rezende, Denise Matar, Marcos Lontra, você às vezes também faz uma curadoria direitinho, entendeu? E quer fazer publicação e quer ajudar o artista, é uma parceria muito legal.
trouxe o Ricardo Becker, que é um amigão que está aí com você na galeria agora. Tem o Nelson Porto, tem a Paula, tem a Alice, tem a Giovana, só gente legal. Tá indo Maravilhoso. muito. Simbora para a aula. Vamos! Vocês estão Vamos. animados? É o Eu estou seguinte. animadíssima. A gente preparou, o Fábio preparou uma aula incrível. Eu também fiquei aqui, ó, deixando tudo certinho pra gente. Pra gente Vai começar. Dar pra... eu peço desculpa aí a galera, porque eu vou estar virando o pescoço aqui, porque eu vou estar com o meu laptop aqui, meu notebook, que aqui tem a imagem maior, aí eu vou virando, mas eu estou vendo a mesma imagem que vocês estão vendo. E a aula hoje é os 5 sentidos nas artes plásticas. É uma aula assim, fundamental, porque a gente não sabe o que é os que são os sentidos. A gente tem uma ideia de que sentido, aquela pessoa é sensível, eu sou sensível, aquela sensação que eu tive, tá tudo certo, tá? Mas pros Tá tudo artistas... certo ou tá tudo errado? Perdão? Tá tudo certo ou tá tudo errado? A gente chega pertinho nisso. Mas para os artistas não é isso, não. Os sentidos, que são os 5, audição, tato, paladar, olfato, e estou esquecendo algum, visão. É matéria-prima fundamental para os artistas. Tá? Então, a gente não pode morrer nessa vida, a gente não pode deixar essa vida sem entender como surgem os sentidos, o que são os sentidos, a gente consegue entendê-los. E quando a gente entende isso, a gente transcende. Porque daqui a pouco eu vou explicar esse conceito de transcendência, que é muito importante, é muito caro para os artistas. Como eu vou falar um pouquinho de ciência, eu vou fazer 3 citações aqui, que eu faço questão de citar, porque como minha área é arte e ciência, eu tenho formação em matéria, energia, astrofísica, radiologia, né? E então, arte, cada um entende o que quer, sente o que quer, tá certo? Não existe uma única verdade sobre um objeto de arte, tá? E a ciência, ao contrário, não. Ela tem que ser exata. Mas esse não é o ramo das artes plásticas. A pessoa que achar que tem a verdade absoluta sobre o objeto de arte, ela é uma mané. Ela não entendeu nada. Eu vou explicar isso para vocês. E essas 3 citações aí é a primeira introdutória para a gente entender o que eu estou falando. Eu vou ficar falando, muda, Bianca, próxima, Bianca. Então, vai ser assim, beleza. Eu vou fazer uma citação do Deleuze, que é um pós-estruturalista, amigo de Foucault, um amigo de Derrida, de Guattari, é um filósofo muito importante dos anos 60 para cá, que ele fala isso. O que me interessa são as relações entre as artes, a ciência e a filosofia. Não há nenhum privilégio de uma dessas disciplinas em relação à outra. Cada uma delas é criadora. Ok? Muito claro, não tem dúvida. Cada uma tem a sua importância e a gente vai entender a importância de cada uma à medida que a gente for avançando nessa aula. A próxima, Bianca. Esse já é do William Blake, maravilhoso, que ele fala... William Blake, poeta maravilhoso, ele fala isso. Se as portas da percepção estivessem limpas, tudo apareceria para o homem tal como é, infinito. Então, aqui a gente vai avançar num primeiro conceito. Percepção. Percepção tem a ver com sentido, tá bom? E é o seguinte, se as portas da percepção estivessem limpas, tudo apareceria para o homem tal como é, infinito. Nós temos 5 lobos no cérebro, cada lobo tem uma função, o occipital tem a função da visão, o temporal a audição, o frontal, são 5 lobos, cada um tem uma função, tá? E a ideia básica é que
Eu só vou conseguir transcender se eu tiver conectado com esses 5 lobos. Se minha audição estiver em sintonia com a visão, com o paladar, com o olfato, com o tato. Quando eu consigo a conexão dos meus sentidos, eu consigo transcender. Transcender é o seguinte: eu estou aqui dando uma aula, essa é a minha realidade, e eu vou correr atrás de informação, eu vou correr atrás das minhas percepções, e quando elas estiverem conectadas, eu vou olhar para essa realidade e vou falar: ok, isso tá legal, mas eu posso ir além. Quando eu consigo ir além da realidade, isso é transcender, eu experimento o maior valor que o homem pode ter, que é a liberdade. Liberdade não é esse, que é um conceito muito caro aos artistas. Se você me perguntar, na experiência que eu tenho de convivência com os artistas, o que eu pude sentir assim profundamente de grandes amigos, Antônio Dias, Marco Chaves, todos, Emmanuel Nassar, a principal, Raul Mourão, a principal questão que esses caras têm é a liberdade. E liberdade é um conceito que não é você pegar seu aviãozinho e ir para qualquer lugar, namorar quem você quer. Liberdade é um processo interno de questionamento o tempo todo, que você, temporário, você percebeu aquilo, você já não tem mais esse conceito, uma questão de busca interna, que você se mune de informações. Essas informações vão te dar estrutura para você olhar para a realidade e falar: ok, eu gosto dessa realidade, mas eu vou além. Quando eu vou além, eu experimento a liberdade e eu toco o infinito. É isso o que o Blake está querendo falar. Vamos para a próxima. E Adorno, o principal teórico da escola de Frankfurt, junto com Habermas, né? Um grande teórico da teoria da estética. Ele tem um livro que eu recomendo muito, que é o Teoria da Estética, uma edição portuguesa. Olha o que ele fala sobre o que é arte. Arte é a magia, ela é mágica, né? Ela é mágica, a arte, e ela não tem uma obrigação. Ela é libertada da mentira de ser verdadeira. Além dela não ter que ser verdadeira, Adorno também acha que não existem verdades. E a arte é essa magia que nos livra dessa necessidade de termos verdades. Tá? Dito isso, simbora. Vamos para outra. O cara que vai introduzir os sentidos nas artes plásticas é Duchamp. Tá? La peinture même. Tá? Esse foi a exposição que teve no Bourg em 2015, que recupera a importância de Duchamp como pintor. Até 1913, em 1913, ele se tornou o maior pintor do planeta. Mais que Picasso e mais que Matisse. Na Armory. O Nu de Saint-Escalier, com o galerista Daniel Van Cuyler, que era galerista do Braque e do Picasso. Naquele momento, Duchamp era o maior pintor do planeta. E ele vai abandonar a pintura. E ele vai abandonar a pintura por causa dos sentidos. Na busca dos sentidos que a gente vai aprender agora. Então, Duchamp, ele é o cara que introduz o título na obra. A arte contemporânea começa com Duchamp. Até Duchamp, qualquer título que havia, Manet, Velázquez, era descritivo. Eles não tinham nenhuma ideia mais profunda a não ser que descrever a cena. Com Duchamp, a ideia muda. Além do desenho, além da cor, o importante agora é o conceito, é a ideia, é o pensamento.
isso que difere a arte contemporânea de arte moderna. Tá? E, então, o título para Duchamp é muito importante. Ele é tão importante quanto o desenho e quanto a cor. Então, quando a gente vê essa chamada dessa exposição, Marcel Duchamp, La Peinture, même tem dois significados. Ela mesma e même me ama. Então, o título já traz uma coisa estruturante para a gente entender a obra. Simbora. Vou mostrar para Duchamp. Essa é a primeira tela à esquerda, superior. Ele tem 15 anos. Ele pinta igual o Monet. Ele tem 15 anos nessa tela. Ele poderia ser um impressionista que quisesse. Ele estaria no top. A tela do meio, jogando xadrez, ele pinta como Cézanne. A tela da direita, o Dr. Dumichel, que é um amigo radiologista, ele pinta como Gauguin, naturalista, pré-fauvista. À esquerda, embaixo, no Dessin-Escalier, ele pinta como futurista. No meio, ele pinta como Matisse inferior, e à direita, Dulcinea, ele pinta como cubismo, como Picasso. Ele domina todos os estilos. Ele, obviamente, em 1906, 1907, teve aquela querela de quem que era o mais importante, se era Matisse, se era Picasso, né? E Le Bonheur de Vivre, do Matisse, e depois o Mademoiselle d'Armagnac, o Picasso supera Matisse. O fato é que em 2013, Duchamp é unanimidade na Armory. A Armory inaugura em 2013, ele vende as 6 telas no início, ele é o querido e vamos para frente, vamos para o próximo. E aí ele abandona a pintura. No auge do sucesso. E ele vai abandonar a pintura por 4 razões. Quem tiver a chance de comprar esse livrinho, chamado Eu Sempre Oriento, para mim é um dos 3 maiores textos da história da arte, é do Otávio Paz, que escreveu sobre Marcel Duchamp, e o título é Marcel Duchamp, O Castelo da Pureza. Isso está na estante virtual, eles entregam na sua casa por R$ 29,00, e é um texto que se mata numa viagem de 3, 4 horas. A profundidade desse texto é impressionante, e o Otávio Paz diz que esse momento aí é a maior operação intelectual da história da arte. E o Otávio Paz, nesse livro, vai explicar quais foram as 4 razões que fez que Duchamp parasse de pintar. Então, simbora, porque isso é muito poderoso. Tá? Antes de voltar, volta um pouquinho, Bianca. Daqui a pouco a gente chega nesse, beleza. A primeira razão é o seguinte. Se você pegasse um tubo de tinta ruim, a pintura não ia ser legal. Então, ele falou que a primeira razão para ele ter largado a pintura foi que ele achava ridículo você depender de um tubo de tinta para fazer uma boa arte. Bom, a segunda razão já é poderosa. E aí entra os sentidos. Ele achava muito pouco você se relacionar com um objeto de arte a partir somente de um sentido. No caso, a visão. Nós temos audição, paladar, olfato, tato, e ele já entendia que a conexão desses sentidos é que te permitiria tocar o infinito, transcender, experimentar a liberdade. Então, ele vai falar que ele não quer mais ser pintor, porque ele não está afim só de ficar se relacionando com um único sentido, que é a visão. E é verdade, quando você olha um Matisse, um Van Gogh, o sentido que você mais usa é a visão. Você não usa olfato, paladar, tato, não, é visão, visão, visão. Então, ele vai propor uma arte anti-retiniana. Ou seja, uma arte que você não fique dependendo não fique dependendo
somente da visão. Legal, essa já introduziu os sentidos na história da arte. Até então ninguém tinha feito isso. A terceira e a quarta razão é um escândalo. É uma vergonha de profundo. Que é o seguinte, ele fala assim, ok, então eu vou largar a pintura, mas eu vou continuar sendo artista. Então eu vou fazer objetos de arte que... Aí entra a terceira razão. O objeto de arte que eu vou fazer vai ter que ser... Quando eu fizer um objeto de arte, ele tem que ser tão diferente que eu sequer leve em consideração se esse objeto de arte é bonito ou feio. Essa é a terceira razão. Você não levar em consideração a beleza. E a quarta razão é que, sendo esse objeto indiferente, se sequer penso que ele é bonito ou feio, eu sequer vou pensar que eu gosto ou não dele. Então, a quarta razão é que eu não vou levar em consideração o gosto pelo objeto. E então, nesse momento, aí você pode mudar a imagem, Bianca. Então, nesse momento, quando eu olhar para um objeto, e esses são os ready-mades, eu olho para, por exemplo, esse porta-botella, esse último à direita de baixo, que você guarda garrafas. Tá? E ele está no museu. Ele está no museu. Tá? Então, você entrou no museu, você vai olhar esse objeto, todo mundo fala, ah, isso aqui o meu filho faz também, isso é arte. Ai, fala sério, isso é ridículo falar que isso é arte, tá? Então vamos entender o processo, tá? Que é aí que está a meada da arte contemporânea. Quando eu entro no museu e vejo esses objetos pendurados alto nas paredes, eu olho para esses objetos e eu olho para ele e não acho ele bonito ou feio. E na sequência, também eu nem acho que eu gosto ou desgosto. Nesse momento que eu estou olhando para ele e não estou gostando e não me achando bonito ou feio, ou me deixando de gostar, eu toco na minha zona neutra do meu espírito. Eu toco na ausência de referência. E nesse momento que eu estou no museu, o meu pensamento vai em direção a esse objeto e eu experimento a liberdade. Tá? Essa é a operação que o Duchamp vai fazer. Simbora para frente. Tá? E então a gente vai chegar no meu Merleau-Ponty, que é da época ali, da meados do século XX, né? Estruturalista, muito importante no pensamento, e ele vai falar assim, nenhuma experiência humana se limita a um dos 5 sentidos. Os sentidos se decifram uns aos outros. Então começou a ficar melhor. Duchamp é contemporâneo de Magritte, de Heidegger, de Merleau-Ponty, e nesse momento o neguinho começa a entender que os sentidos têm que estar se conectando. Porque a transcendência, o infinito, vai ser mais acessível. Os sentidos se decifram uns aos outros. Avança, simbora. E para a gente entender, então, como é essa história dos sentidos, e aí eu entro um pouco mais profundo na ciência, lembrando a vocês das 3 frases primeiras que eu disse a vocês, tá? Não se esqueçam dessa relação de arte e ciência, e para a gente entender como os sentidos aparecem, a gente precisa saber que o sistema nervoso central, ele tem essa parte branca aí de cima, que é o encéfalo, e tem esse tubinho aí, vermelho, que é a medula. Simbora para o outro, tá? E, olha, eu vou falar um caso clínico para vocês entenderem a doideira que é.
Tá vendo essa Você é bolinha? médico, né, Fábio? Só faz O que esse aqui? parênteses para quem não te conhece, que você é médico. Ah, é. Na verdade, eu sou radiologista, fui radiologista há 25 anos, aí tive muita experiência em imagens cerebrais, né? E toda essa coisa. E como você é radiologista, você estuda muito a relação entre matéria e energia, né? Muita física, né? Então, foi por aí que as artes plásticas entraram na minha vida. Eu fui um médico bem-sucedido e, no final das contas, acabei tendo uma coleção que fala sobre essas questões de matéria, energia, as leis da natureza, tá? Que no fundo Maravilha. tudo é ser livre. Basicamente é isso. Toda hora querer ser livre. Nada além disso, tá? E aí, olha só esse casinho que valeu, esse casinho aqui é espetacular. Essa bolinha vermelha aí é a amígdala, não da garganta. Se liga, essa estrutura aí no cérebro, ela é responsável por todos os traumas que a gente tem, mas trauma pesado, ele é guardado aí, ele vai para essa janela vermelha aí, para a amígdala, tá? Mas chega um momento, pode vir para o outro slide, que se a gente foi, então a gente tem duas amígdalas, essa coisinha vermelha ali, numa parte mais ventral, num corte mais profundo aqui do pescoço, a gente vê que a gente tem duas amígdalas, uma de cada lado. Tá? Ela guarda os traumas, as experiências ruins. A Universidade de Wisconsin-Madison, que é uma ótima universidade de medicina, ela tem um trabalho que é muito conhecido no meio médico, que é o seguinte: crianças que foram abusadas, crianças que foram negligenciadas muito tempo na infância, o que aconteceu? Aconteceu que a amígdala, essa coisinha vermelha, pegou tanto conteúdo de trauma, deu shutdown na amígdala. A amígdala não conseguiu absorver mais. E quando ela não consegue absorver mais, ela atrofia. E quando ela atrofia, a criança, isso acontece na fase adulta, ela começa a ter dificuldade de se relacionar, ela começa a ter depressões profundas, ela começa a perder a noção do perigo. E então vamos para o outro slide, que eu vou mostrar para vocês. Então, aqui eu vou pedir um esforço para vocês. Tem uma seta branca do lado esquerdo e tem uma parte mais pretinha. Eu ficava fazendo isso a vida inteira. E tem uma parte mais pretinha. Essa parte mais pretinha, ela tinha que ser mais opaca. Ela tinha que ser mais branca, igual a da direita, tá? E isso quer dizer que essa parte pretinha aí foi que a amígdala era desse tamanho e ficou desse. Atrofiou. Então, o que está escrito lá em cima é uma severa atrofia da amígdala direita. Tá? Então, quando chega no nosso consultório uma criança, antigamente, né, de 18, 20 anos, um adulto, com uma depressão profunda, às vezes a gente pedia uma ressonância e estava lá a atrofia da amígdala. Porque foi tanto trauma que shutdown. E vai para a próxima. E essa, mentira. É essa. E essa síndrome essa síndrome da criança deprimida, ela tem outros componentes. Quando a coisa é muito feia, acaba fazendo essa síndrome que chama Kluver-Bucy síndrome, que é a pessoa que não para de falar e a pessoa que transa 20 vezes por dia, com o que tiver na frente. Então, nas épocas dos anos 60, 70, se fazia experiência com animais, e aí neguinho atrofiava a medula dos gatos, e aí o gato saía transando com cachorro, com macaco, com um gato, com tartaruga, onde tivesse buraco, o cara ia, o gato transava. E se você fosse dar uma facada nesse adolescente, ele não reagia, porque ele não sentia medo, ele perdeu essa capacidade de reação. Eu só estou mostrando isso aí para tentar avançar nas coisas do sentido. Simbora, só para mostrar como funciona.
Nietzsche vai ser muito legal. Nietzsche, ele é um crítico ao idealismo alemão, ele é um crítico a Kant, a Hegel, a Schiller, a Goethe, né? Graças a Deus, se não fosse Nietzsche, nós estaríamos muito ferrados hoje em dia. Nietzsche teve uma importância fundamental com o livro Origem da Tragédia, em 1872, que ele rompe com a herança de Sócrates e Platão, onde a razão é a principal moeda que nós temos. Antes eram as sensações, eram os sentidos, que estavam nas tragédias gregas de Sófocles, de Eurípides, né? E nesse momento o Nietzsche vai falar uma coisa muito legal. Não poderia haver felicidade, esperança, orgulho e jovialidade sem o esquecimento. Então ele abre uma concessão, porque o projeto do idealismo alemão, o projeto de Hegel, era esquecer, tudo é possível de cura, tudo é possível de verdades, então o esquecimento é possível. E a Alemanha estava louca para esquecer o nazismo, se não fosse Beuys, Richter, Kiefer e Baselitz, a Alemanha já tinha esquecido o que tinha feito. Tá? E Nietzsche, nesse sentido, junta essa galera e fala sobre essa ideia dos esquecimentos. Simbora. Então, sentidos. Então, agora, dada essa primeira introdução, a gente vai começar. Esse é o primeiro conceito que a gente não pode morrer sem saber. Maravilha. Sensível. Eu sou muito sensível, qualquer coisa mexe comigo. Ok, tá tudo certo. Mas vamos entender da onde que vem essa tua sensibilidade. Quando você entender isso, eu tenho certeza que as coisas vai te ajudar. Você vai ter um instrumento a mais, inclusive para identificar uma obra de arte. Tá? Os sentidos, essa é a primeira ideia muito legal. Os sentidos aparecem a partir de ondas que chegam no nosso corpo. Fábio, onda, cara. Que isso? Onda é. Vamos para a próxima. Existem 5 ondas. Nós estamos aqui, tem a natureza em torno da gente, nós somos receptáculos de ondas. Chegam ondas sonoras, chegam ondas de luz, chegam ondas de calor, tato, chegam batida, tato, chegam ondas de cheiro, é uma onda, e paladar. O alimento que você coloca na boca, ele carrega energia, que é uma onda. Então, a primeira coisa básica para a gente entender o que são os sentidos é que a gente só tem os sentidos porque chegam ondas no nosso corpo. E nós, alienígenas que somos, nós temos estruturas para identificar estas ondas. Opa, tá melhorando. Tá? Simbora para a audição. Na audição, olha só como essa onda vai transformar em sensibilidade. Olha que coisa incrível. Simbora para a próxima. Vamos então definir o que é som. Um som é uma onda sonora que bate nos nossos ouvidos e viram elétrons que vão para o cérebro. Então, a segunda coisa transformadora desses conceitos, que eu acredito que é transformador, é você entender que uma onda vai chegar em você, você vai ter uma estrutura particular para receber essa onda, e essa onda vai virar elétron. Explico agora. Simbora na audição. Aí, tá, isso aqui parece aula de medicina, mas não é. Aqui está o tubo, o canal auditivo.
E aí o desenho que vocês vão ter todo mundo esticando o olho aí, e aí a gente vai ver uma coisinha branca na primeira seta aí. Essa coisinha branca aí é o tímpano, tá? Então, a onda vem, entra no canal auditivo e encontra o tímpano, que é uma membranazinha, uma pelezinha. E aí, o que acontece com o tímpano? Bom! Ele vibra. Isso, vibra. E aí, essa onda vai estar vibrando e vai passar por 3 ossos, que são os aí de cima, que vocês já devem, os mais interessados já devem saber, que é o martelo, o estribo e a bigorna. E a vibração continua. Poing! E essa vibração passa pelos ossos e chega na cóclea, que é esse caracolzinho na parte mais do ouvido lá de dentro, interno. E aí o bicho pega. Porque essa cóclea está ligada a um nervo que vai para o cérebro. Quando essa cóclea vibra, vamos para o próximo exame, para o próximo aparelho. Aqui à direita em cima tem uns desenhozinhos que parecem aranha. Esse é o nervo que está grudado na cóclea, o ossinho mais interno do ouvido. A cóclea vibrou, o nervo vibra, e quando o nervo vibra, libera elétrons. E esses elétrons, que são a menor partícula que nós temos, nós viemos da energia, e a primeira coisa mais leve depois do neutrino é o elétron. O elétron junto com o próton vai fazer, o nêutron vai fazer o átomo, que vai fazer a molécula, que vai fazer a gente. Portanto, a gente é um mar de elétrons. Tá? Eu vou explicar isso tudo agora nessa aula. Tá? Então, nós temos, volta aqui um pouquinho, nós temos esse nervo, ele vibra, e o elétron corre por esse nervo e vai entrar e vai para esse lobo amarelo, que é o lobo temporal, que é a parte do cérebro aqui, onde esses elétrons vão ser juntados, e aí eu vou ter o som. Maravilha. Ok? Simbora. Vamos para o próximo. É isso o que o Tunga está querendo. Quem não conhece Tunga, é um artista muito importante que nos deixou há 2 anos, 2, 3 anos, né? Sim. Muita saudade de Tunga, da André Milan. E Tunga é barroco. Tunga entende que quando o Brasil apareceu, foi o oxigênio do mundo. O Renascimento estava em 300 anos se repetindo na busca da harmonia, do equilíbrio, da razão. Quando se descobre o Brasil, a América, aparece o barroco, a outra maneira de ver o mundo. O mundo antes era a razão, agora é sedução. Antes o importante era o indivíduo, agora é o coletivo. Antes a figura central era o quadrado, agora é a curva. Antes era a linha, agora é a elipse. Tá? Então, o Brasil é esse país que vai dar oxigênio ao já cansado e repetitivo movimento renascentista. Por isso que muitos autores dizem que o Brasil já nasceu moderno, porque ele já nasceu mostrando para o homem aonde iria. O que é o novo estava aqui com a gente. Quando Tunga fala cadente lacteus, cadente de uma estrela, lácteos de exuberância, e o sino é essa representação barroca da religiosidade, da comunhão, tá? E o sino, basicamente, é esse cadente lácteo, essa opulência que o Brasil tem, né? Mas o sino, ele produz som.
Então a gente vai esticar o olho aqui e vai ver o Tunga ajoelhado, segurando, meio agachado, segurando o sino, meio assim, pensando no que o sino faz. E o sino faz din-dong, mas a gente vai entender como que é esse din-dong. Tem o sino, tem o pêndulo, a bola de ferro no meio do sino, o sino vai para cá e vai para lá. E o pêndulo que está no meio, ele tá aqui, ele vai e bate num lado. Quando ele bate num lado, ele faz o som. Mas o que a gente não entende, e que a gente vai entender agora, é que o som não vem da batida do metal, do ferro, do pêndulo com a parede do sino. O som vem quando o pêndulo vai, ele carrega partículas de ar, oxigênio, nitrogênio. E essas partículas, elas são esmagadas na parede do sino. Então, o som vem do barulho do esmagamento de elétrons, não do contato físico do ferro com ferro. Tá? No sentido de se entenda como um mar de elétrons, porque é esse mar de elétrons que te faz sentir. Maravilha. Então, aí eu fui pegando uns exemplos na querida Carbono, de Renatinha e Ana Serra, que eu amo muito. Aqui está um trabalho da Vivian Kakuri, que chama Trítono Frágil. Tem uníssono, trítono, vocês vão ver o uníssono, né? Ela está falando da frequência e das fontes do som. Frágil. Por que frágil? Porque é de vidro e você tem um triângulo, que normalmente não é de vidro, que você bate num lado, dá um som. Bate no outro, dá outro som. E bate no outro, dá outro som. Trítono. 3 sons com a mesma frequência, só que de fontes diferentes. E frágil, porque pode quebrar. Se a gente não tem o conceito de sentido, se a gente não se aparelhar para entender o que é o sentido, a gente vai olhar esse trabalho e não vai entender direito. Porque você não vai pensar que ele está associando ao som. Ele é um trabalho que te faz pensar nos seus sentidos. E quando você entende o seu sentido, você se afasta da sua razão, do seu ego. Você consegue um espaço maior de liberdade. Entendeu? É por isso que os artistas são loucos para representar os sentidos. A gente vai ver agora zilhões de trabalhos onde o que os artistas querem falar se ligue. O sentido, você tem que ser objetivo em relação ao que são os sentidos. Porque isso vai te ajudar a transcender, a ser livre. Simbora para a próxima. Maravilha. Deixa eu só falar uma coisa com você, Fábio. Porque a gente começou aqui a aula e eu esqueci de falar. Essa aula que o Fábio fez para a gente hoje, ele pegou exemplos, livros e algumas obras, mas ele também fez uma visita guiada na SP Arte, no VR SP Arte. Então, assim, essa obra está na Carbono, não está, Fábio? Está na Carbono, isso mesmo, Bianca. Então, o que tiver escrito aqui, gente, de obra, e tiver o nome da galeria, é porque está no VR. Para vocês se organizarem lá e correr, exatamente. Dar um look. Isso então, para ilustrar o que a gente está conversando aqui, o Fábio fez essa visita mesmo, essa imersão no VR. Porque, na verdade, quando você me mandou os seus trabalhos, eu falei, a Bianca não sabe, mas ela está falando do sabe, né? Está falando dos sentidos, né? Exatamente. Porque todos os seus artistas estão falando dos sentidos. Então, eu falei, vamos fazer, encaixa nessa aula. Exatamente, porque eu te mostrei a minha curadoria e a gente pensou nisso, porque tem muito mão, tem muito som... Tem muito isso que a gente está conversando. Aí, com esse tema que eu propus para o meu stand virtual, que a gente conversou, o Fábio resolveu, então, visitar a SP Arte, que esse ano está online, que é uma experiência maravilhosa, eu pelo menos estou adorando.
que você tem um mundo de possibilidades. Eu falei, inclusive, com os artistas hoje, que estão programando dias para fazer a visitação, porque um dia só você não consegue ver tudo. Então, o Fábio fez aquela visitação que ele já faz todo ano, há muito tempo, na SP Arte, e para ilustrar o que ele está falando, ele foi nas galerias para pensar obras que estão nesse tema. Por isso que está super interessante, porque o que tiver escrito de galeria aqui, vocês podem no VR, que vocês têm informação da obra, valor, vocês podem falar com a galeria. Isso que eu acho muito legal, Fábio. Vamos para o outro aqui. Beleza. Então, na ideia do som, que é o tímpano que vibra, a vibração passa pelos ossos do tímpano, dos 3 ossos, tem um nervo, esse nervo ele vibra e libera elétrons que vão para o cérebro, e aí a gente tem o sentido do som. Valtércio Caldas, maravilhoso. Esse trabalho está lá na Raquel Arnaud, chama Uníssono, de 2002. Uníssono. Então a gente vai lá e olha e fala uníssono, puta que pariu, né? Cacete. Já é difícil saber uníssono, né? O que é, né? Artes plásticas não é fácil, não é fácil. Se quiser aprender, você vai ter que se esforçar. Se você quiser ser livre, você tem que correr atrás. Não dá para você querer, tem que correr atrás. Não é fácil. Por isso que é instigante e você não desencana nunca da história. Porque você sabe que o objeto de arte é a relação mais objetiva para você experimentar esse valor. Tá? Então, se a gente não tem o conceito do sentido som, a coisa já fica difícil. Valtércio já é difícil. Sem o conceito do som, fica impossível. Porque aí você vai ler o uníssono, vai ver um metal amarelo e 2 ondas, né? Isso é bonito, essas 2 linhas, 2 ondas. Uníssono quer dizer que são 2 fontes diferentes que produzem o mesmo som com frequência idênticas e você não distingue. Então, você está olhando o som. Nossa, então, você maravilhoso. está conectando a visão com a audição, com o pensamento. Aí, esse trabalho é espetacular. Entendeu? Simbora. Esse é do Paulo Viváqua, que está lá na Paulinha do Espírito Santo. Gente, Espírito Santo tem artista! O Brasil inteiro! Graças a Deus! Maravilha. Esse aqui tá a Anitta Schwartz, que são caixinhas de som, que 3 ohms, a resistência, né? A quantidade de corrente elétrica que passa, que vibra. Né? Então, cada caixa vibra diferente e cada caixa faz um som diferente. Diferente do Valtércio, que tudo tem a mesma frequência, que são 3 resistências diferentes. Está mostrando o som. Ele está conectando a visão com a audição. Simbora. Já começou a melhorar. Aí, da Bianca, do Alan Seabra, que conductus é um metal, né, Bianca? Que você mexe, cobre. Né, Bianca? É cobre maleável. Um cobre. Ele dobra, não? Ou ele é forma fixa mesmo? E ele vai movendo com as mãos. Ele vai moldando o cobre com as mãos. Ah, então você tem o tato também. É o tato, porque lembra que eu te contei que o Alan, ele é pianista. A formação dele é pianismo, ele é pianista clássico, é piano clássico a formação dele. Então, tudo dele é musical. E o Conductus, eu acho que o Alan está aí assistindo a gente, ele pode explicar melhor. Fala sobre isso. Então, tudo do Alan é muito sensorial, Fábio, porque ele, por exemplo, descartou os pincéis. Ou ele usa o corpo para pintar as telas, ele coloca tipo tinta no corpo. E Legal. assim ele pinta. Ou agora ele está com uma série nova que a gente está mostrando na SP Arte, que são as mãos como pincel, ele usa as mãos. Então é tudo do piano, as mãos na tela e as mãos moldando a chapa de cobre. Então você tem essa manipulação, você tem o tato que produz som, que está ligado com a visão. E como ele é pianista... Os 3 sentidos. E tudo som, porque ele então, inclusive a operação cria... dele é do Champiana. Ele Exatamente. quer a conexão de todos os sentidos. Ele Daí está no nessa trabalho pesquisa de unir tudo isso. Conductus. Exatamente. Tá? Então, a gente se aparelhar, em vez de ficar achando que a gente é sensível, que é sensível, que sensação, vamos objetivar, vamos tentar
entender que um sentido é uma onda que chega e que a gente tem estruturas para receber essas ondas. E quando elas recebem essas ondas, as nossas estruturas, elas vibram. E quando elas vibram, liberam elétrons, que é a coisa mais próxima da energia que a gente tem dentro da gente. E aí essa coisa vai para o cérebro e a gente tem os sentidos. Simbora. Tato. No tato, tá? O tato, então, o tato tem dois tipos de onda. A gente não escapa de ondas, tá? Então, é muito legal essa relação da gente com a natureza, porque tudo que a gente quer é ser sensível na vida, né? A gente lê, a gente toma um vinho, a gente transa, a gente viaja, tudo que a gente... O objetivo é ter sensação, tá? E essas sensações, elas vêm de ondas que chegam no nosso corpo. Não está na razão. Razão é pensamento. Sensação, sentido, é compreensão. É imediata. Não passa pela razão. Se eu tô te amando, Bianca, lá nos 20 anos, aí eu te dava muito beijo na boca e queria casar com você e ficava falando assim, eu te amo porque você é isso, você é aquilo, você é aquilo. Não dá certo. Você sempre fica com um buraco. Isso quem fala é Fernando Pessoa. Porque toda vez que eu for tentar falar das minhas emoções, eu vou estar sendo mentiroso. Eu não vou estar sendo verdadeiro. Exatamente. Razão e compreensão não se comunicam. É só sentir. No tato, você tem dois tipos de ondas. A térmica, volta, e o calor. Se você jogar um fogo, se você tomar sol muito, a onda infravermelha, que tem um comprimento menor que o vermelho, vai queimar a tua pele. Tá? Isso é uma onda, você fica vermelha. E se você levar uma batida, você também vai ter uma onda mecânica. E você tem estruturas na pele que sentem isso. Vamos para a próxima. Fábio, deixa eu só te avisar. A gente tem mais 5 minutos agora. Ah, então tá? Vamos parar. Quer parar? Vamos parar e a gente já volta. Vamos desconectar. Porque não vai... Então, basicamente, eu sigo. Não, vamos parar e a gente já volta. Beleza. Tá. Então, gente, eu vou encerrar a live, senão a gente não consegue gravar, porque a gente está aqui dividindo um monte de conteúdo que eu quero que vocês depois assistam. Vai no YouTube também, mas vai ficar aqui no A gente vídeo. começou há 6 minutos, né? Eu vou falar isso rapidinho. Fala esse e fala dois mais. No tato, vou falar isso. No tato, a gente tem os corpúsculos táteis. Tá vendo essa linha vermelha aí para dentro? Nessa linha, estica o pescoço aí, nessa linha vermelha tem uma bolinha. Essa bolinha é o corpúsculo tátil. Ele, quando vem o calor, uma onda de calor, bate nessa bolinha na derme. Na pele tem a epiderme e tem a derme. A derme é essa rosinha mais clara, tá? Quando o calor bate nesse corpúsculo tátil, o que acontece? O corpúsculo tátil vibra. Brrr, que é uma onda. E no corpúsculo tátil tem umas linhazinhas vermelhas que vocês estão vendo aí, que são os nervos. Esses nervos, eles vibram. E quando esses nervos vibram, eles liberam elétrons. E esses elétrons vão para o lobo parietal do cérebro e ali se juntam e ali eu entendo o que é calor. Vamos para a próxima. Aí você fala isso e eu encerro, tá, Fábio? E logo depois eu te chamo. Vai para a próxima. Vai para a próxima. Esse aí. É esse aí que está mostrando que tem um nervo. O nervo vibra e libera o elétron. Vai para a próxima. E aí a gente para no Antônio Dias, que esse trabalho do Antônio Dias, que ninguém entende, que a gente vai entender quando a gente virar Você vai contar tudo pra gente, Fábio? Como? Vai contar tudo dessa obra pra gente? Vou contar tudinho, porque a gente olha isso e não entende nada. Agora a gente vai entender. Então vamos embora. Eu vou desligar pra gente conseguir salvar a live e já chamo vocês de novo, já te chamo. Fica aí, gente. A gente já continua.
Prontinho, gente, voltei para a parte 2. Demorei um pouco porque eu estava salvando a live, senão eu perco tudo que a gente conversou. Mas já estou aqui de volta. Deixa eu chamar o Fábio. Que maravilha! Voltamos! Muito melhor. Ter que história de ficar correndo não dá, né? Não, Ficar com falando, calma. não dá. A gente tem muita pressa na vida, não dá para ter pressa, não. Pelo amor de Não, Deus. gente, essa aula é para ser degustada com calma. Por favor. A gente vai até enrolar um minutinho aqui para todo mundo entrar, Isso, né? isso. E eu vou ter... A gente está no número 30, né? Vou ter que acelerar um pouquinho. Tá divertido demais. Esperando a galera entrar. Então, a gente estava falando dos sentidos, a gente está no tato, a onda mecânica é a batida, a onda do calor é outro tipo de onda que a nossa pele sente, né? E aí a gente tem corpúsculos, estruturas para receber essa onda de calor. Para receber as ondas que nos fazem sentir o tato, tá? E aí esse corpúsculo tátil, ele vibra, libera elétron, que manda para o cérebro, e aí os elétrons que andaram pelo nervo e chegam no cérebro produzem sensação. E lembrando que o elétron é a menor parte que a gente tem, que lembra de que era energia. A gente só tem sentidos porque a partícula mais próxima à energia se junta no nosso cérebro. Isso é muito legal de entender. Tá? E é por isso que o Antônio Dias vai fazer esse trabalho. Vamos esticar o pescoção aqui para a gente ver. Antônio Dias, não sei o que seria da minha vida inteira sem Antônio Dias, né? Conheço Antônio Dias desde sempre, foi uma pessoa muito importante na minha vida. Sinto muita falta dele, faz 2 anos que se foi, mas a gente está junto aqui. E aí ele pega essa pele, dá fotografa um zoom gigante da pele e chama Flash Room with Anima. Quarto de carne com alma, com ânima. Você não entende nada se você não entender que o sentido é a matéria-prima para o artista. E o sentido aqui é a pele. E a pele produz o tato. Então, ele quer que você seja objetivo, consciente do que é os seus sentidos. Porque se você entender o que são os seus sentidos, você vai se conectar. Você vai ter uma percepção maior de transcendência. Vamos para a próxima. É por isso que eles ficam falando isso. Aí esse livro, que é maravilhoso, esse livro não está na feira, deveria estar, porque ele é barato, inclusive custa uns 15, 13 mil reais, e ele é espetacular. É um múltiplo que você abre e você vê 2 band-aids de um lado e os 2 outros band-aids se cruzando, tá? E no fundo, então, tem a pele. E a ideia básica é que o band-aid é o corpúsculo, a onda bate no corpúsculo, o elétron vai pela linha vermelha e se juntam na outra parte. Ele está falando, hipoteticamente, o processo do sentido tato. Tenha consciência de onde vem o tato. Vai para o outro. E aí é esse livro que você pode colocar em cima da tua mesa central, da sua casa. E aí são várias folhas. O neguinho vai olhar e fala, que difícil isso. Aí você fala assim, olha, isso aí é a pele. Isso aí são sistemas de conexão. O que a pele produz? O que a pele é responsável? Pelo tato. Tá? Que é o sentido. E é isso que a gente tem que entender. Vamos para a próxima. Para o Antônio, é tão importante a ideia
do sentido, que um dos livros mais importantes da carreira dele, que é esse aí, que vem de 96, o que ele fez, a capa do livro, foi um trabalho onde ele amplificou a pele dele e foi a capa do livro. Quer dizer, só tem sentido para um artista se ele conseguir transmitir para a pessoa o que são os sentidos. Porque quando você entende o que são os sentidos, você se vê como onda. É essa a conclusão. Tá? Regina Silveira, maravilhosa, lá na Luciana Brito. Regina desenha espetacularmente, né? E Regina é um orgulho do país. Iole, Ana Maria e Regina, né? As três assim espetaculares, né? E das velhas, das mais antigas. E o nome desse trabalho é Verso e Reverso. Tato. Então, quando você vê uma mão, não fica achando que é a mão da violência, da revolta. Não. Sentidos. Muito mais importante é você entender como o tato se forma. Vamos para a próxima. E aí, Alain Seabra, que pega a mão e vai fazendo os desenhos, né, Bianca? E vai pintando com a mão, com o tato, conectando visão com pintura. E ele é pianista, eu não sabia. Então é som, tato, visão, audição. É isso aí, é isso aí. Me lembra um pouco Klein, maravilhoso. Ó, o Becker, maravilhoso. Ricardo Becker, outro artista da Bianca, também, o Alan também é da Bianca. E o braço é do Marco Chaves. Isso aí, que ano que é? Essa é uma história totalmente backstage que você sabe. Eu sei também, claro, que sou a galerista dele. Mas é engraçado, ele cansou, né? Então ele chamou o Marco Chaves para ficar posando horas em Portugal. E aí é o seguinte, ele está segurando o quê? Uma chupeta? Um prato? Não, ele está segurando um termômetro, que é a estrutura relacionada com a pele. Onda de calor. É pela pele que a gente recebe a energia infravermelha. E quando ela chega, a gente vibra. Tudo que bate na gente, a gente vibra. Tá? Então, tenha consciência do tato. Eu amo esse trabalho, eu amo. Tem o da esquerda, da direita e os dois, né? Tem um assim, os dois. Tem uma mão pequenininha e esse braço esticado. Foto. É lindo esse trabalho. Simbora. Aí Luiz Bourgeois vai lá e manda o dedão. Luiz Bourgeois é a que vai introduzir. Gente, a gente passou de um pós-modernismo, de um momento muito estranho da história da arte, que começou nos anos 80, com a decadência do idealismo alemão, e durou uns 20, 25 anos, e de 2005 para cá, esse pós-modernismo, graças a Deus, se foi, e nós estamos num outro momento da história da arte, em que tem um grupo de artistas que devem muito a Louise Bourgeois. Tá? Que é ela que vai introduzir o conceito de vazio, de linhas de força, as aranhas que tecem. Depois, no outro dia, eu dou uma aula de Louise que eu amo muito. Mas, basicamente, é um dedão sem título, né? Fingerprints, tá falando do tato, do dedo. Tá? Simbora. As linhas táteis que a gente sente a vibração. Tá? E ela tá falando do sentido. A Alice Gelli, que de alguma maneira ela faz a relação da pele com uma coisa de eletrônica, já um comentário mais eletrônico assim, né? Você pode falar um pouquinho mais rápido se você quiser, Bianca? Alice Gelli, essa questão de conexões da tecnologia e como a tecnologia não substitui o tato, o contato. Então, assim, aproxima, mas não substitui. Então, é essa questão que ela levanta. É uma artista jovem, é a primeira participação dela nessa arte. E já veio total nos sentidos. Falando do tato, lá de novo, né? As teclas do computador, a mão, o tato, ela está fazendo ver o tato e ainda com uma ideia de que a perda do calor, né? Dessa troca, né?
Simbora Exatamente. para a próxima. E conversa muito com o trabalho do Ricardo, né, Fábio? Ah, muito, tudo é sentido. Antônio Dias, maravilhoso. Tá, tá. Sentido. Tenha consciência do sentido, mais nada. Se você souber o que é o sentido, você já está meio caminho andado. Está meio caminho andado. Você não precisa ser sensível. Só o fato de você entender já te vê quão grande é a natureza, né? O quão transformador, o quão livre é ela. Simbora, eu amo esse trabalho. E Cirdo Meirelles, América KKK, com 3 Ks, né? A gente tirava o sapato na exposição do Diego Matos, maravilhosa! A curadoria de Diego, maravilhosa! Né? Que foi uma exposição incrível no Sesc Pompeia, que a gente tirava o sapato e tinham 33 mil bolinhas, 33 mil balas no teto de revólver e 17 mil ovos de madeira. E quando a gente pisava nisso, doía muito, muito. E quando a gente olhava para cima, as balas faziam um objeto visual tipo óptica, tipo Cruz-Diez, tipo Le Parc, e tem a experiência de você estar andando, e a América KK da Ku Klux Klan. Então, o Cildo é o maior. Me acreditem, nenhum artista no planeta é tão bom quanto o Sidney, o Cildo no sentido dos. Quando ele junta os sentidos. Ninguém consegue. Porque ele junta os sentidos e, além dos sentidos, ele usa linguística, ele usa astrofísica, ele usa cosmologia. É uma coisa assim impressionante. É uma honra ser brasileiro e ter um Cildo Meirelles na nossa vida. Tá? Simbora. E, na Verve, tem. Agora, então, a gente começou a ficar esperto. O que era estranho, agora a gente já começou a associar. É som, é tato, é paladar, é audição, já começou a ficar legal. Então, esse aí é do Thales Frey. Il faut souffrir, ele escreve em francês. Il faut souffrir pour être belle. Precisa sofrer para ser bela, né? Mas a ideia, eu acho que é um prego, né? Que está no calcanhar da pessoa, né? Eu acho que então aí, Ian, você está aí? Eu acho que é um prego entrando no calcanhar. Eu acho que tem uma performance que faz e essa é uma fotografia. Simbora que isso mesmo. Então é uma foto espetacular. Então agora acabou. Quando a gente achar estranho, a gente vai fazer assim. Está falando de sentido? Tá. Eu estou vendo o sentido, então eu estou conectando a visão com um outro sentido. Isso já é suporte para eu ficar esperto. Tá? Simbora. Olfato. Olfato. Simbora. Até olfato, galera. Como dá para fazer trabalho de olfato? Uma flor. Uma flor, ela emana um odor. Odor é o cheiro. O cheiro entra pelo nariz. Tem uma coisa, vamos esticar o aqui, tem uma coisinha aqui embaixo do olho, que é o epitélio nasal. Esse cheiro, que é uma emanação, é um odor, é uma onda. Ele entra pelo nariz, ele toca esse epitélio, e nesse epitélio você tem bulbos olfativos. Esse bulbo olfativo é uma bolinha. Essa bolinha vibra. E nessa bolinha tem um nervo. Esse nervo leva para o lobo parietal. Então, é a mesma coisa sempre. Uma onda. Nós, alienígenas que somos, temos uma estrutura específica para receber essa onda. Essa onda faz essa estrutura vibrar. Essa estrutura tem um nervo. Quando essa estrutura vibra, o nervo vibra e libera elétrons. E esses elétrons vão para o cérebro e faz a gente sentir cheiro. Simbora. Como dá para falar de olfato em artes plásticas? A gigante de Ana Maria Maiolino, que pega uma foto, What is Left Over, O que nos resta, de 74. Obviamente é um trabalho político, onde ela corta. Você pode cortar
todas as nossas liberdades, mas você nunca vai cortar os nossos sentidos. Exato. O que nos resta é o olfato e o paladar, no caso Essa dessa. obra é maravilhosa, foi minha escolha para artista do Brasil não representada por mim, para o post da SP Arte. Foi. Simbora. Aí o Cildo, no volátil, eu fiz questão de traduzir o que é volátil. O que é o odor? O odor é emanação volátil dos corpos. Por exemplo, eu abro um tubo de éter, o éter que era líquido, ele vira gasoso, porque ele é volátil. Ele se transforma. Ele muda de estado da matéria. O Cildo, obviamente, ele quer nos mostrar todos os sentidos. Então, ele não sossegou enquanto ele não conseguiu fazer um trabalho que falasse de olfato. E aí, a gente chega nessa exposição do Diego maravilhosa que ele fez no Sesc, um monte de talco, né? Você pisa, você já se impregna todo de branco e você tem uma vela acesa e tem um cheiro de gás metano, cheiro de gás de cozinha, que você acha que vai explodir a qualquer hora. Fora a metáfora política, a metáfora linguística, a metáfora do estado da matéria, ele está falando do sentido olfato, volátil, porque tem cheiro de gás. Espetacular. Só Cildo Meirelles. Simbora. E esse do Cildo também, você chegava lá, um fedor de osso de boi, 3 toneladas de osso de boi, 70 mil velas, essa coisa branca, essa cabana de índio, e dentro da cabana de índio um barulho de motosserra. Aí você chegava lá, aquele cheiro horroroso de osso, né? E o barulho da motosserra. O trabalho chama olvido, que, como Duchamp, tem 2 ideias. Uma de olvidar, de esquecer, e outra de ouvido, de escutar. Então, você está sentindo o cheiro e você está escutando o barulho da motosserra e você está vendo tudo isso. Sincronia dos sentidos. É aí a chave. Simbora. Maravilhoso. Simbora. No paladar, alimentos têm substâncias químicas. Substâncias químicas são feitas de átomos, que são feitas de elétrons. Quando você coloca um biscoito, o que vai acontecer é que a gente tem... Vai para a próxima. Isso é muito legal. Tem gente que tem mais paladar, tem gente que tem mais audição, tem gente que desenvolve cada uma. No caso do paladar, tem partes da linha, a ponta da língua marrom é mais sensível a doce. O amarelo é mais sensível a azedo. O salgado é bem no biquinho da língua. E o amargo é esse verde lá no fundo da língua. Então, cada sentido, cada gosto que você tem na língua são localizações de papilas gustativas na região da língua. Anterior, posterior, lateral. Tá? Então, quando o alimento derrete na nossa boca, a gente tem células epiteliais que têm nervos. Essas células, a substância bate nela e sua membrana vibra. A célula gustativa, ela vibra, ela tem um nervo e esse nervo vai para a próxima, leva... É a mesma coisa, a língua tem um nervo que leva para o cérebro e vai para o lobo temporal, do gosto, é no parietal, que aqui é esse roxo, e aí os elétrons vibram e você sente o paladar. Lija Pape faz esse trabalho de a roda dos prazeres, de 68. Ela faz questão de pôr um desvalido do Brasil, né? Com toda essa miséria, ela é política, graças a Deus, né? Ela denuncia a ditadura, então ela põe copinhos de coisa, trabalho intraduzível. Aí você tem que ir com conta-gota, pegar uma cor e pôr na gota. Ou seja, associe a visão ao paladar. Se esforce para entender o que são os sentidos. A roda dos prazeres. Tá? Então, se você não está munido do conceito de que é sentido, esse trabalho perde muito a força.
Mas quando você entende o que é sentido, esse trabalho fica incrível. Simbora. Obviamente, Jasper Johns, o nosso rei da pintura, o pintor mais importante da década de 50, o que liberou o homem para fazer tudo o que quisesse no planeta, o que acabou com o reinado de Rothko e de Newman, né? O homem que fez a arte sair dos museus, né? Ele faz esse trabalho, Painting Beaten by a Man, né? Pintura mordida por um homem. E o que ele faz? Com essa aula de expressionismo abstrato atrás, ele manda uma língua da pintura. Fala sério! Entendeu? Ou seja, a ideia de mostrar os sentidos vem de Duchamp. Jasper Johns é tido como neo-dadaísta. Ótimo, vamos para o outro. Olha, Ana Maria Maiolino, What's Left Over? Paladar. Simbora. Agora tá ficando bom porque a gente tá localizando. E esse trabalho do Cildo que a gente entra no entrevendo, avistando, divisando, que é como se fosse um buraco negro em forma cúbica, um Big Bang. A estrela, quando ela diminui, ela vai ficando pequena e formando um buraco negro se ela for 25 vezes do tamanho do Sol. E quando a gente entra nesse túnel do tempo, ele dá um gelozinho salgado e um gelo doce para a gente pôr na boca para ir entrando. Tá? É isso que não está evidente aí. Mas quando eu a estava gente entra, tentando tem que entender qual era a relação com o paladar. Entendi agora. porque agora tem que tomar um gelinho doce e salgado para você entrar no trabalho. Maravilha. Tá? Na visão, vamos lá, vamos para a próxima. A visão é uma onda de luz, pode ir para avançar, que chega na retina e libera. Então ó, vamos começar a ficar esperto. A gente sente porque ondas batem no nosso corpo. E nós temos estruturas especializadas para receberem essas ondas. E essas estruturas, elas vibram e liberam a coisa menor que existe no nosso corpo, que é o elétron, que é a coisa mais próxima do que vem da energia. E nesse momento, o elétron anda pelos nervos, no caso óptico da visão, e chega no cérebro e se junta e a gente tem a visão. Vamos para frente. Tá? Kepler, em 1604, nesse livro Astronomia para a Ótica, ele fala que eu conversava com você, Bianca, e a ideia era que eu estava mandando feixe de luz para você e você estava mandando feixe de luz. Kepler chega estudando a anatomia dos olhos e fala, não é nada disso. Somente em 1604 o homem tem a certeza de que ele não emite feixe de luz. Vai para a próxima. E na sequência, quem vai explicar como funciona a visão é Descartes, que é contemporâneo de Velázquez. Eles têm 3 anos de diferença, eles vão viver muito próximos, um na Espanha, outro na França. Descartes explica que a luz passa pela pupila, chega nessa coisinha vermelha que é a retina, e imagina uma mangueira de luz, quando ela bate na retina, a retina ela esfarela a mangueira de luz. Transforma essa mangueira de luz em sucrilhos. E esses sucrilhos, esses elétrons, são levados pelo nervo óptico para o cérebro e é o ocipício quem vê, não o olho. Por isso, então você tem que imaginar a retina como um ralador de queijo. A onda chega e a retina, ela rala a luz, transforma ela em elétrons, que vai para o cérebro e a gente vê. Quando a gente tem um acidente e bate a nuca, se sangrar a nuca, você vai ficar cego. Porque quem junta, quem vê, é o cérebro, não o olho. Então, nessa época de Descartes, como Descartes provou que o olho não via, quem via era o cérebro, apareceu a questão do que é a realidade e do que é a ilusão. Vamos para a próxima. O melhor objeto para explicar o que é a realidade e o que é a ilusão
é o espelho. Nesse trabalho, as linhas, tem duas opções. Está o Velázquez aí pintando, a Infanta está aí, tem o espelho lá atrás. O espelho está reproduzindo diretamente a imagem do rei Felipe com a esposa. E a Infanta não, só estão os dois lá atrás. Mas tem uma outra opção para estar aparecendo essa imagem lá no espelho do fundo. É que o Velázquez está olhando para os reis, está pintando na tela, e a imagem que ele pintou na tela está sendo reproduzida no espelho. Então, qual que é o real? Qual que é a ilusão? É esse o comentário que Velázquez e Descartes vão trocar. Voltaire é enlouquecido pela ideia dos espelhos de Velázquez, porque no fundo, essa questão. O que é real e o que é ilusão? Simbora. A Valtércio lá na Raquel vai fazer essa meia sombra, essa imagem espectral. Então, o que mais a gente olha e vê nas obras feiras de arte é sobre a visão, porque é o mais imediato que a gente entende. Quando tem um artista que junta as coisas, é mais difícil e mais estranho. A visão a gente já entende imediatamente como esse aí, que é a meia sombra. Vai para a próxima, que eu quero avançar. Quando você vê um Willis de Castro que está na Day, querido Carlos Dale, é vermelho, é verde, é só cor, é visão, é retiniano. Não tem nada além da retina. É muito legal, é lindo, mas é retina. Mais nada. Não tem pensamento aí. Leparc também. Ó, a ideia bem não tem crítica nenhuma nisso, é maravilhoso, é espetacular. Mas é retiniano, é visão, é visão. Tá? Esse aí é o círculo, o fracionê. Está lá na Nara, maravilhoso. Esse está no Day, da Lígia Clark, que chama superfície modulada. A gente olha o preto e o branco, às vezes o preto aparece mais, às vezes o branco aparece menos, mas quando a gente fixa, vamos olhar aqui esse preto à esquerda. Quando a gente olha no preto superior, esse retângulozinho superior, aparece o branco. Aí o nosso olho vai lá para o banco. Aí a gente volta à direita no preto. E aí afunda no preto e aparece um cubo branco embaixo. Então, o nosso olho vai para o fundo e vai para trás. Vai para o fundo e vai para trás. Quem inventou isso foi Cézanne. Matisse depois vai fazer isso e Mondrian vai completar essa questão pondo linhas grossas e linhas finas. Quando eu olho a linha grossa, demora mais. Quando eu olho a linha fina, demora menos. Então, é como se eu estivesse num carro que eu acelero e desacelero. Porque a arte tem que ser eterna naquele momento, que era o homem saindo do pós-guerra. Então, ele só vai usar cores primárias e formas primárias, retângulo, quadrado, azul, vermelho, amarelo, e a arte tem que ser eterna. Tem que trazer esse novo fundamento. O homem não pode esquecer a barbárie que ele fez, que foi a Primeira Guerra. E essa ideia de ir e voltar, isso é cezaniano. Simbora para o próximo. Então, o Cérvulo Esmeraldo, quando a gente vê na Raquel, que chama cilindros parabólicos, o nosso olho vai para o fundo e vai para frente. Então, a gente vai pensar na fisiologia da visão. Vai para frente e vai para o fundo. Lateral, esquerda, direita. Simbora. Visão, aqui é o sentido. Edu Coimbra, maravilha. Eu estou falando isso que eu gostei muito, que eu vi na feira. Edu Coimbra, que está na Nara, que várias posições dos triângulozinhos, o precursor, dando um esticar aqui não dá para ver. E o Valdirley, né, que é um mega artista da Triângulo, né? Triângulo. Nossa, o Valdirley arrasa. Ele tem essa coisa do Cildo, do Márcio Galan, da medida, do espaço. Ele é impressionante. Eu sou fã de carteirinha de Valdirley Nunes. Tá? Essa coisa. O Eiran, que é o outro espetáculo da Fox Vilaça, que você olha um copo de vidro e parece que ele tem água, mas não, ele é oco, e basicamente aí é o reverso. Você olha uma estrutura tridimensional e você vai querer achatar lá. Isso independe do nosso desejo, porque o olhar é autônomo da razão. O sentido é autônomo, tá? Então, espetacular. O Irã é muito sofisticado, muito difícil e é muito lindo. Vamos para frente. A Cecília Walton, maravilhosa, minha aluna querida da Art Hall, que ela pega
da série Morandi. O Morandi adorava pintar garrafas, então ela objetiva a garrafa, fica aquela coisa da transparência, fica da pintura do objeto, da figuração, da cor. É muito inteligente, é Edu Champiano, eu gosto muito. É uma reflexão sobre o olhar. E aí ela pega esse livrinho que a minha geração, todos nós tivemos, que é o Klee. O Klee é o pai da abstração, é o momento que a imagem começa a desaparecer e ela coloca um pigmentozinho amarelo na frente da tela, já falando dessa propriedade da retina, do pigmento, que vai se tornar um objeto muito inteligente, muito sutil. Gosto muito. Becker, maravilhoso! Que é o Belvedere. Esse trabalho só vendo, né, Bianca? Porque a gente estica o olho lá, né? Não tem como saber. Eu fiz um Uma vídeo para pedra, colocar né? no PR. Assim, o vídeo é legal porque você faz uma visão 360, mas o legal de você aproximar e distanciar, que você vê a pirita ficando pequenininha, é outra sensação. Espetáculo, né? Espetáculo. Vamos, é maravilhoso. A nossa querida Giovanni, que faz essa Woman in Blue, quem fez essas cianotipias, a impressão em azul, foi um astrofísico, Herschel, que mostrou a velocidade da luz. A Giovanni é uma extrema estudiosa, a bacharel em história da fotografia, cabeção na história da fotografia, e faz essa coisa meio morfa, pictórica, sem você definir muito a forma, né? E falando da história da foto, muito legal esse trabalho, muito Você lindo. sabe que esse trabalho é de 2002, na transição dela da moda para a arte. Então, quando ela estava estudando arte, ela começou com esse processo de cianotipia e ela achou uma liberdade incrível. Porque é um processo do século XIX e tira essa parte robotizada da fotografia, então ela se viu completamente imersa nessa técnica. Muito interessante. Perfeito. Espetáculo, muito querida. Aí, na Milan, falando de pintura, só de visão, o Henrique Oliveira, Lenorix, né? Com cara e metade, simbora, falando só para entender que aqui é a questão. Emmanuel Nassar, maravilhoso! Ele está aqui. Emmanuel, o que seria da minha vida sem Emmanuel Nassar? Eu acho que eu sou o cara que tem mais Emmanuel Nassar no Brasil. É uma honra ter Emmanuel Nassar. Com essa coisa do precário, com essa coisa, essa placa. E aí não dá para ver aí, mas tem uma linha que faz a dobra do canto, com esse passado construtivista, concretista, que ele escracha, né? Com coisa popular. Isso é espetacular, irmão. Está na Milan, né? Está na Milan, maravilhoso. Paula Klein, nossa estudante de Berlim, da sua galeria, né, Bianca? Né? Do neoexpressionismo, né? Escola de Baselitz, escola de Richter, né? Maravilhosa. E joga o fenômeno e deixa a tinta acontecer, né? Sem controle, muito lindo, muito competente. Ela diz que ela joga o nanquim e deixa acontecer porque ela já é muito controladora na vida. É lógico. É a hora que ela tem de se soltar e deixar o nanquim vê que falar. Isso é uma pintura alemã, isso é neoexpressionismo na veia, do bom, de bom maravilhoso. 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 Simbora. A Ana Batista, Ana da Marília, que obviamente ela está fazendo um comentário sobre a visão, um óculos, e o nome do trabalho é Borrão. Então, para ilustrar que quando você tem a ideia do sentido, como a gente tem agora, a obra fica muito melhor. Muito melhor. Porque você pensa em vibração, você pensa em elétron e você se vê como onda. Essa é a questão. Vamos para frente? E, para ser literal, na Paulo da Zé, o cara pegou várias lâmpadazinhas e fez um olho fotografia, pois a fotografia é um olho gigante com vários olhos pequenos. Para falar do sentido visão. Vamos que agora eu quero concluir isso aí. Os sentidos aparecem a partir de ondas que chegam no nosso corpo. Vai. As 5 ondas, sonora, de luz, de calor, mecânica, de cheiro e o material, ou a comida. Vai. Vamos, Bianca. Todos os nossos sentidos surgem dos elétrons que são liberados pelo encontro dessas ondas com o nosso corpo. Eu quero muito que a gente tenha essa informação para a gente seguir. Continua.
Vocês sabem que eu era um radiologista, né? Então eu ficava ali fazendo exames, e ressonâncias eu fiz muito na vida. E quando a gente faz uma ressonância, a gente pede para o paciente deitar numa cama, eu não sou mais médico há 10 anos, e aí a paciente deitava, e a ressonância ela tem um ímã gigante, do tamanho do corpo, um ímã embaixo e um ímã em cima. E aí, doutor lá, que você nem vê o médico radiologista, ele chegava e a gente tinha um botão e a gente rodava o botão. Aí a gente rodava o campo magnético. E aí, o que acontece é que a gente, dentro da gente, a gente tem átomos. E os átomos, dentro dos átomos, tem próton, nêutron e elétron. Quando você liga um ímã gigante que a gente está lá dentro, os prótons que estão dentro da gente, quando eu viro a tomada para a direita, os prótons que estavam à esquerda vão para a direita. E quando os prótons vão para a direita, eu consigo ver aqui, por exemplo, o joelho com o ligamento, com o menisco, com a rótula, com o músculo extensor. Ou seja, eu só consigo fotografar os nossos órgãos porque eu criei um campo magnético onde os prótons que fazem uma nuvem dentro da gente vão para o lado do campo magnético. E assim eu consigo ver a imagem dos músculos sem os prótons. E isso é para dar a dimensão de que nós somos nuvens de prótons, de elétrons. Vamos? Quem pensa assim é Gomley, tá? O Gomley tem um desenho do corpo e o nome desse trabalho é Quantum Clouds, nuvens quânticas. Quânticas no sentido de que quântico é aquele momento que só existem prótons, elétrons e nêutrons. Não existe átomos no início do universo. Só existem partículas. Esse é o período quântico. Depois, quando faz átomo, aparece o período da relatividade de Einstein. Então, o que o Anthony Gormley, que é top no planeta, ele está querendo falar é que se veja como nuvens de prótons, como nuvens de elétrons. Esse trabalho é o Quantum Cloud, ele é de 99, ele tem 30 metros de altura, e esse outro desenho aí também, todos é Quantum Clouds. Tá? Ele está querendo falar para você, observador, para se entender como um mar de elétrons, porque é daí que os teus sentidos vêm. Vamos pro próximo. E esse aqui tem um Anthony Goblin na SPA. Não me pergunte o preço. Não A Meridale, é na Dale, a gente claro que viu, é na né, Fábio? Dale, nos Tubarão Grande, Dale, querido, maravilhoso, espetáculo. Então, quando a gente vê esculturas do Gormley, a gente já fica ligado. Simbora. O elétron é a menor partícula que temos no nosso corpo. É a partícula que menos tem massa no nosso corpo, tá? Vai. As duas partículas com menos massas que surgiram do Big Bang são o neutrino e o elétron. E a ideia básica é ter menos massa significa dizer, volta, que é quase luz. Ter menos massa, que é o caso do elétron, significa dizer que é a partícula que veio da luz, que é quase luz, vem para frente. O elétron carrega a memória do que é ser luz. Tá? E aí eu vou lembrar uma coisa do Rodin, que eu acho muito poderosa, que ele fala: a arte é a contemplação, é o prazer do espírito que penetra a natureza e descobre que a natureza também tem alma. Nossa. A natureza tem alma. Platão e Sócrates têm uma influência nefasta no homem ocidental, que fez crer que só nós, os homos,
temos alma. E essa coisa está sendo rompida com Nietzsche, com Rodin, com Russell, com Heidegger e com a galera que vem. Que é 150 anos de pensamento correto agora. Simbora. Tá? E a gente prova que o elétron pode ser uma energia, pode agir como energia, se a gente fizer essa trajetória helicoidal. Quem falou isso erra. A gente vai ter que acelerar agora, Bianca. Então, esse traço, quando eu te mandar mudar, a gente muda rapidinho isso. Aqui é uma microscopia eletrônica, tem um ímã. Como a gente tem um octilhão de elétron dentro da gente, é muito fácil a gente fazer isso aí com o nosso elétron aqui dentro do corpo. Você põe um ímã, como na ressonância, volta um pouquinho, e... Calma, Bianca, volta. E você faz o elétron fazer uma trajetória helicoidal. Qual que é esse babado? O babado é o seguinte. Quando o elétron vai fazer essa trajetória helicoidal, ele vai adquirir velocidade, e aí a gente vai imaginar ele nesse trajeto passando pelo buraco da fechadura. Quando ele passar pelo buraco da fechadura e encontrar um quarto lá na frente, tudo fechado, o que vai acontecer é que esse elétron, em vez de ir reto, ele vai estar em cima, embaixo, à esquerda, à direita, na diagonal esquerda, diagonal direita. Ele vai estar em todos os lugares possíveis. Como se você fosse acender a luz. Então, essa é a experiência Zitterbewang em mecânica quântica, que prova que o elétron, que é uma parte de matéria, que é coisa, ele tem a memória de que ele é luz. Ele age como se fosse energia, mas ele é matéria, porque ele lembra que ele veio da luz. Tá? Então, é essa trajetória, o link que a gente tem entre energia e matéria. Vamos para frente? É isso que o Nishigawa, um artista dos anos 60 do Japão, quando ele fala linkage, a ligação da energia com a matéria. Quando o elétron faz essa trajetória, ele lembra que ele age como se fosse luz. Ele adquire velocidade e se espalha como se fosse luz. Simbora. Tony Craig, no condensador. Todos vão trabalhar isso. Condensador é quando você sai do estado gasoso para o líquido. Você muda o estado da matéria, da energia para o elétron, para a matéria. Então, ele quer que essa trajetória você tenha consciência. Vai. Thomas Saraceno e cástica, que quer dizer a forma exata, a forma perfeita de que a energia, o elétron, se fizer essa trajetória helicoidal, ele vai agir como se fosse luz. Vai. Richard Serra também vai fazer isso. Vai. Louise Bourgeois, a nossa introdutora, também vai fazer isso com a trajetória helicoidal. Quando você vê as aranhas tecendo linhas, é isso que ela está falando. Do momento que a energia... Quem introduz isso é Robert Smithson, com coil. Coil é turbina, e tem um tracejado que é o elétron. Se o elétron fizer essa trajetória, Olafur, Pedestrian Vibes, espera, é um neon, no meio tem uma onda no centro, e se o pedestrian, matéria, vibes, energia. O momento que o homem pode se imaginar como luz é se ele tiver consciência que a parte menor dele, o elétron, se fizer essa trajetória, ela vai agir como se fosse luz. Tá? Simbora. O Pedestrian Vibes também, outro trabalho do Olafur, simbora. O Pedestrian Vibes, então agora, Ai Weiwei, todos falam sobre as leis da natureza. Cildo, Antônio, Ai Weiwei, Olafur, Anish, é tudo junto, é toda a mesma questão. Volta um pouquinho, e volta. Então, é Fountain of Light, é a fonte de luz, a trajetória helicoidal. Tá? Cantry, lógico que faz, que ganhou The Refuse of Time. A gente chegava numa sala cheia de luz, cheia de marcadores de música, sentava no banquinho, tinham 3 telões. Eu vou pedir para vocês esticarem o olho no telão da esquerda, lá no fundo. Vocês vão ver a trajetória helicoidal. E na tela da frente, energia, luz. É isso que ele está falando. Tá? Simbora, ondas. Ondas. A gente tem uma parte dentro da gente que age como se fosse luz. Vai.
há um momento em que a matéria aparece. Vai. Essa vem do Big Bang. O Big Bang veio, a radiação vai aparecer. Vai, Bianca? As linhas de energia. A Desculpa, energia não volta atrás. A pulei. energia volta Bianquinha. E mais um, para frente. Não. É? Tá. Então, Ó, há um momento que a matéria aparece. Tá. Então, a vibra. primeira coisa que a gente tem é radiação. É energia. Radiação é energia em movimento. E essa energia, ela vem do Big Bang, ela vibra. Quando ela vibra, ela produz próton, elétron e nêutron. Como no nosso corpo a onda entrou, a gente vibrou, liberou elétron, que fez a gente sentir, isso acontece também no início do universo. Antes de ter os átomos, a energia vem em linha reta, em linhas de Faraday, elas vibram como Julie Marray. Isso é quando o homem entende o que é energia, vai para frente, em 1800. Ela não anda espalhada como na TV, vai para frente, eu estou acabando. Ela anda em linhas. Isso é muito lindo! Ela não anda espalhada, a energia, nossa mamãe. Quando a Louise Bourgeois desenha aquelas estruturas gigantes, aranhas, ela chama de mamãe, porque mamãe é quando tece a linha. A linha é a nossa mãe. As linhas de Faraday. Tá? Ao vibrar, essas linhas produzem prótons, elétrons e nêutrons. E essas linhas são zilhões de linhas que formam uma teia. Isso está tudo provado em Faraday. Quando a gente vê o Tunga, ele está falando do pente, ele está falando dessas linhas de energia, simbora. Essa tá na escola, Fábio, tá, né? Tá na Milan, tá na Milan. Tá. Não, essa tá onde essa? Tá no Gugu Steiner. Tá. Simbora, Bianca. Tá, essa tem o Tunga na Milan. Quando vocês virem linhas de cobre do Tunga, é Louise Bourgeois, é a ideia de que as linhas de energia vibram e vão produzir os elétrons, prótons e nêutrons. Tá? Vamos para frente. Então, há um momento que a matéria vai aparecer, que é esse do Lori Cecchini, que é essa matéria de poliuretano na parede, que vai aparecendo, vai para a próxima. É o momento que a energia vai virar matéria, vai para a próxima. Isso a gente vai, é da energia que aparece a gente, vai para frente. Quem prova isso é a teoria das cordas, que faz a conexão da energia que vai virar matéria. Matematicamente a gente tem um modelo, pode ir para frente. Então a teoria das cordas é isso. E estou acabando, vamos para frente. E para acabar, a gente vai falar desse trabalho do Cildo Meirelles, que chama Marulho, que é o oceano de energia. Vai para frente. Nosso Você quer colocar já no Cildo? Tem alguns aqui na Então, volta aqui. No Big Bang teve um início, esse vermelhinho. Esse branco é o período quântico, que não tem átomos, só tem partículas. Quando forma átomos, estrelas, é período da relatividade, é a mecânica clássica. A mecânica quântica, ela manda uma radiação, e essa radiação não tem matéria, então ela vem lá do Big Bang e vai se expandindo, vamos para a penúltima. E o David Bohm, que é o pai da física quântica, como tem o Einstein, que é o pai da física da relatividade, o David Bohm vai falar isso aqui. Tudo que conhecemos encontra sua origem no marulho, que é esse infinito de energia que tem a aparência do nada. O início do nosso universo é um oceano de energia, da onde esse oceano tem uma informação. Ele vem em linhas de energia que vão vibrar e vão produzir prótons, elétrons, nêutrons e vão nos formar. A gente vem desse marulho. E aí a gente acaba com esse oceano do nada, com esse trabalho do Cildo Meirelles, que é o marulho, que são várias placas de alumínio, ondas, que você pode ver, ondas literais, não ondas do mar, mas pode até pensar ondas do mar, mas como esse é um termo do David Bohm, é mais o vazio que vibra e forma a gente.
Assim como essa onda que é invisível, que chega na gente, a gente tem receptáculos que fazem vibrar e a gente passa a ter os sentidos. Eu acabei. Fábio, estou aqui ainda nessa viagem com você. Morrendo de saudade das épocas das visitas guiadas, presenciais, mas eu acho que o que você proporcionou hoje foi, assim, uma quebra de barreiras, uma imersão virtual que só você é capaz de proporcionar. Quem está com a gente aqui essas 2 horas concorda? Olha, foi uma alegria. Não tem ninguém que Já pode vi um monte fazer de isso. Marcelo, foi uma querida. A Carmen, uma Ju, Olha, um muito monte de legal, gente muito assistiu legal. com a gente 2 horas de visita guiada do Olha, Fábio Faisal, essa maravilhoso. aula maravilhosa. Fábio, eu amo você. Eu amo ter você perto de mim na galeria. Eu amo fazer parte desse mundo nessa era junto com você. De verdade. E você está de parabéns por toda a trajetória da galeria. Obrigada, Vamos guardar Fábio. para o pessoal escutar. Obrigada. Tá gravada, gente. Beijo, meus amores. Tá Muito gravada. obrigado. Vocês podem ver aqui no Valeu, Insta valeu. e depois no YouTube. Obrigada, Muito obrigado. Fábio. Eu não Obrigado, tenho nem o que beijo. falar para encerrar. Maravilhoso. Parabéns. Obrigada. Obrigada. Tchau, gente. Beijo. Boa noite. Boa noite, boa noite. Amei. Beijos para Valeu, vocês. beijo. Boa noite.